Então, a busca pelo Jesus histórico, ela é inicialmente uma produção dos próprios evangelhos sinópticos que não estão interessados em nos dar uma biografia. Esse é o ponto. Nem João está tão interessado assim. Esse é o outro ponto. Agora, na hora que a gente começa a pensar sobre, então, o que a gente faz para buscar esse Jesus, é que começa a grande diferença. É que começa a grande questão que as pessoas começaram a dizer assim, tá, então que Jesus é o verdadeiro? Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast especial de número 624. Eu sou Rodrigo Bibo e Jesus existiu, ele nasceu em Belém. Qual é aquela frase? Não adianta... esqueci. Nascer em Belém no coração. Não tinha uma frase assim? De nada adianta Jesus ter nascido em Belém se ele não nascer no seu coração. Uma coisa assim, né? Tá bom. Enfim, Jesus existiu. Ele existe ainda, na verdade. Jesus existe. Não é que ele existiu, ele existe. É isso, é a minha entrada. Horrível, horrorosa, mas é o que temos pra hoje. Ok. Eu sou o Luiz Henrique e o Jesus histórico é o Jesus dos evangelhos. É. Ruim. Ajuda nós, Nunes. Ajuda nós, vai lá. Ah, não sei, tô sob pressão agora. Sob pressão e sob efeito de medicamentos. Me chamo Guilherme Nunes e que tipo de Jesus histórico você crê? Essa é a minha frase introdutória aqui. Caramba, que Nossa, tipo de Jesus histórico você crê? Pensei em uma outra entrada agora. Vai, Mas faz tá a bom. sua entrada de novo, vai, porque a nossa foi ruim. Vai lá, Jenny, vai lá. Não. Eu sou o Jesus... Oi, eu sou o Eu Jesus... sou Jesus histórico, isso tá certo, não é isso? O cara virou fã herege. O cara tá herege demais, mano. O cara é herege demais. Aí Vamos não lá, dá, vamos lá, aí vamos não lá. dá. Eu sou Jesus. Eu sou o Luiz Henrique e o Jesus histórico nada mais é do que um reflexo do seu próprio tempo. Tá. Tá, Ok. quer dizer que a gente inventa Jesus conforme o tempo, então. Então, as buscas vão mostrar isso. Caramba! Laís, abre a câmera aqui pra nós. Estamos mais uma vez aqui nos estúdios Galaxy para gravar um especial. A gente vai vamos mergulhar aqui com o Nunes e o Luiz e daqui a pouco a Cíntia chega também. No próximo episódio a Cíntia estará com a gente. Numa obra, gente, fenomenal. Câmera em mim, Laís aqui agora. A Thomas Nelson Brasil tá lançando Jesus e a Vitória de Deus. Esse aqui é o volume 2. Sobre origens cristãs e a questão de Deus. Galera, simplesmente uma obra de referência que chega agora em língua portuguesa para nós. E a gente vai tentar, nesses 3 episódios que você tem agora, né? Tem hoje, amanhã e depois de amanhã, vão ter especiais sobre esse tema, tá bom? E hoje a gente vai começar a discutir um pouco sobre o Jesus histórico, que até antecede um pouco esse livro, que é o primeiro volume, que é o Povo de Deus, o Novo Testamento e o Povo de Deus. Exato. Que é o volume número 1, também pela Thomas Nelson, tá? E agora chega esse aqui, uma das obras referência de N.T. Wright, a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas fica com a gente que o papo hoje é Jesus histórico. Vou começar aqui, quero jogar pra mesa, tá? A seguinte questão, esse lance de Jesus histórico foi até a abertura que vocês fizeram, a abertura que o Luiz faz, a segunda abertura, né? Ela é uma abertura que pode parecer muito perigosa, né? Porque o Jesus histórico é o Jesus que a gente faz, basicamente isso. Exato. É como se a gente inventasse Jesus à nossa imagem e semelhança, né? Mas a gente tem o Jesus dos evangelhos, que foi a primeira entrada do Luiz. E qual foi a tua entrada mesmo? Que tipo de Jesus histórico você crê? Que tipo de Jesus histórico... Tá, gente, então a primeira pergunta básica, até pra galera tá entendendo que papo que é esse, porque é o que eu falava nos bastidores pra vocês aqui. Essa discussão do Jesus histórico... Pro Cleiton, pra Márcia, que congrega lá no interior, ou até mesmo que congrega em grandes igrejas aqui em São Paulo, ou Florianópolis, whatever, cara, tipo, Jesus, ele tá aqui, ele mudou a minha vida. A gente canta, Jesus Cristo mudou o meu viver. Então, assim, eles não estão preocupados que Jesus existiu. Entende? Jesus, mas como assim Jesus histórico? Tá, por quê? Porque tem o Jesus da fé? Que lance que é esse? Entende? Tipo, tem uma diferença de Jesus histórico para Jesus da fé? Então a minha primeira pergunta pra gente começar, e talvez seja a única pergunta do programa, é: que lance de Jesus histórico é esse? Que papo que é esse de Jesus histórico? Porque pra mim parece não fazer sentido. Quando a gente começa a ler os evangelhos, nós percebemos que nós temos 3 evangelhos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. A gente chama esses evangelhos de evangelhos sinópticos, porque quando você coloca eles de lado, você percebe muitas semelhanças. Mas quando a gente vai procurar uma história de Jesus ali acontecendo, a gente vai perceber que os evangelhos, eles divergem em ordem, em história, em acontecimentos.
Eles são sinópticos, porque eles parecem, mas ao mesmo tempo há uma divergência. Se a gente acrescenta o Evangelho de João, a gente percebe que uma outra figura de Jesus aparece. É tanto que muitos comentaristas e escritores vão dizer o seguinte: olha, se você pegar os evangelhos e você colocar todos eles um do lado do outro, você tem 4 Jesuses. Ok, vamos por parte. Muito legal. Não perde a tua linha de raciocínio, que ela é muito boa, mas é legal a gente dar um stop aqui, porque é o seguinte: de fato, você tem 4 evangelhos e que tem. É que você usou a palavra divergência. Para alguns ouvintes, calma, como assim? Você faz uma diferenciação de divergência e contradição, certo? O que você entende por divergência nos evangelhos? Um conta uma história, por exemplo, a questão da limpeza do templo. Em João acontece basicamente 2 vezes, nos outros evangelhos acontece em outro lugar. Então nós temos uma história que só tem no evangelho, mas não tem no outro. Então a gente percebe que esses evangelhos não parecem estarem preocupados com uma história linear. Uma uniformização. Exato. E aí vem a pergunta: a gente precisa de uma história linear de Jesus. Que não seja a pincelada de uma história aqui e a outra. Por exemplo, Mateus pinça algo aqui que Lucas não pinça. Eles têm intenções teológicas, Eles né? têm intenções e todo mundo vai concordar com isso. Só que no final das contas a pergunta é: eu não quero as intenções teológicas. Eu quero, ao lado das intenções teológicas, montar um mosaico de Jesus. E encontrar o Jesus histórico. E não o Jesus então intencional. Entendi o lance de... Cara, assim, por trás... Porque, de alguma forma, então, o Jesus dos evangelhos são o Jesus da fé. Então, Sim, em parte também. em parte sim, segundo uma leva da pesquisa do Jesus histórico que acredita em determinados critérios que fazem esse tipo de diferenciação. Qual é o grande paradigma para nós fazermos essa distinção entre o Jesus histórico e o Jesus da fé? A cruz e a ressurreição. Porque na ressurreição, você tem a exaltação do querigma, dessa pregação desse Messias, que é esse Deus encarnado, uma alta cristologia, que alguns estudiosos, aqueles que se debruçaram principalmente na segunda fase da busca do Jesus histórico, inferem como uma pregação e uma teologia que surge posterior à vida do Jesus histórico. Então, nós temos ali no meio da pesquisa um grande mal-estar gerado por uma cristologia que aparentemente é desenvolvida posterior à crucificação, e a ideia de ressurreição entra nessa questão, e a ideia do Jesus histórico que pode ser ou poderia ser, a partir de determinados exames e critérios historiográficos, recuperados pela pregação, pelas falas ou os ditos pré-pregação da igreja apostólica, pré-pregação e adoração da igreja primitiva. Então, esse é o mal-estar, e aí a comparação que o Nunes faz a respeito dos evangelhos sinópticos com o evangelho de João é um grande paradigma que se mantém até os dias atuais, porque boa parte das pesquisas do Jesus histórico se mantém nos sinópticos por acharem que são mais próximos da pregação primitiva e, por isso, trazem em si os resquícios daquele que foi, de fato, Jesus de Nazaré. Uma coisa importante é que, quando a gente fala de história, a gente está falando o seguinte, porque, geralmente, quando a gente fala a busca de Jesus histórico e tudo mais, há uma visão muito negativa de tudo isso. Tipo assim, cara, que coisa chata, você tá dizendo que eu não posso só ler os evangelhos e encontrar o Jesus histórico? Exato. Só que, na verdade, o que eles estão querendo fazer é o seguinte: não, da forma mais positiva possível, vamos tentar montar o Jesus histórico a partir do evangelho? Aí fica faltando algumas coisas da vida de Jesus que a gente nunca viu, que a gente não tem. Não Então, temos umas grandes biografias como os gregos possuíam dos seus imperadores, como que pegue a sua infância, a sua adolescência. Todas essas questões são retiradas dos evangelhos, ou elas não são tratadas no evangelho, e isso dá, querendo ou não, um aspecto ou uma base para uma desconfiança maior sobre esses documentos. E a busca do Jesus histórico, portanto, é a procura desse Jesus, e de forma positiva falando aqui, Ok. que seja um Jesus harmonioso dentro dos evangelhos. Não estou falando ainda de teólogos, não estou falando do Bultmann, estou falando ninguém disso, estou falando para o irmão comum da igreja. Você vai pegar 4 evangelhos, você vai colocar na sua frente, você vai ler. Tenta encontrar
um Jesus lá alinhado, toda a história de Jesus, infância, adolescência e tal, e tal, e tal. Você não vai ter algumas coisas como adolescência, você não vai ter esse tal. Ah, é Assist the Chosen, eles devem inventar uma Exato. Então, a busca pelo Jesus histórico, ela é inicialmente uma produção dos próprios evangelhos sinópticos que não estão interessados em nos dar uma biografia. Esse é o ponto. Nem João está tão interessado assim. Esse é o outro ponto. Agora, na hora que a gente começa a pensar sobre, então, o que a gente faz para buscar esse Jesus, é que começa a grande diferença. É que começa a grande questão que as pessoas começaram a dizer assim, tá, então que Jesus é o verdadeiro? Aí eles começaram a dizer, cara, eu acho que o Jesus de João não é o verdadeiro. Eu acho que ele fala algumas verdades de Jesus histórico, mas tem coisa que ele fala que é da pregação, como o Luiz falou. É coisa de crente isso aí. Isso aí não é uma coisa do João, do Jesus em si, é coisa do João. É isso aí que tá em Lucas, tem coisa que é de Jesus. Tem coisa que não é que Jesus não é de Lucas. Entendeu? Que eles começaram Nossa, o pessoal tenta fazer isso. Aí é que vem umas ipsíssima Exato. vox, né? Essa aqui é a voz de Jesus exato. mesmo. Os ditos. Isso aqui foi... É uma inferência bem complicada, Então, né? porque eles começam agora a dizer o seguinte, isso aqui vem de Jesus, isso aqui é uma coisa que veio de Lucas, vindo de dentro da igreja. O pregador foi lá, pregou, inventou, mas no Jesus mesmo não faria isso. Não, aqui. mas cara, isso Exato. isso é muito difícil, né? É muito difícil você pensar isso, porque o que a gente tem é o escrito de Lucas. É porque a gente precisa pensar um mundo que está por trás desses historiadores que estão propondo essa nova busca, ou essa busca por um Jesus histórico. A gente está falando da saída ali do iluminismo, do alto do iluminismo, de uma desconfiança maior a respeito de toda a questão de conhecimento, de construção de conhecimento científico da época e do descrédito de várias instituições. E aqui a gente está falando da igreja também, com a sua pregação, com o seu querigma, que é extremamente dogmatizado. É a alta das confissões de fé, é a alta do escolasticismo protestante, inclusive. Então, aquilo que era tido como muita certeza começa a ser visto com uma certa desconfiança, com um certo ceticismo. Por meio do quê? Por meio do mal-estar. Mais uma vez, a busca do Jesus histórico, ela passa por um monte de mal-estares, assim, da sociedade. Mas é o mal-estar da virada copernicana, que é a ideia do descobrimento de que a Terra, ela não está no centro do universo. Mas o Sol estaria, a princípio, né, no centro de todo o sistema solar. E por isso, se a Terra não está no centro do universo, automaticamente o ser humano ele fica com aquele tipo de mal-estar falando, então qual é o meu papel? Quem sou eu? Então a gente lembra do salmista, né? Quem Aí sou vem eu? Freud e diz que a gente não tá no controle da gente mesmo. Exato, Então assim, eu não tô nem no exato. centro da minha vida, né? Exato. E o interessante é que antes... O Nietzsche não estava vivo no final do século XVIII, mas ele tem um aforismo, que é o do homem louco, bastante conhecido, que acho que ele chega numa feira, num mercado, e fica dizendo, onde é que tá Deus, onde é que tá Deus? E aí ele fala lá, eu vou dizer onde tá Deus, nós o matamos, nós não sei o quê. Só que o interessante desse aforismo é o final dele, que é tipo, o que nós vamos fazer agora? Tipo assim... Matamos Deus, tiramos tudo aquilo que fundamentava a nossa vida. Exato. E agora, o que a gente vai fazer, né? Então, quando eles matam o iluminismo, né? Ele mata a igreja que dava respostas, ele agora... substitui essa epistemologia, como a gente conhece. Ele começa a tentar encontrar um outro Jesus, agora partindo de um outro pilar. E que pilar era esse, né? Era o racionalismo, o naturalismo. Isso. De forma prática, mais ou menos assim. Por volta de 1780, surgiu um autor chamado Paulus, que ele começou a explicar o seguinte. Qual é o nome dele? Paulus? G.H. Paulus. Ele dizia o seguinte... Não vamos tentar, porque a Alemanha... Ele dizia o seguinte, que ele desconsiderou qualquer coisa que fosse milagre sobrenatural nos evangelhos e tentava explicar os milagres por meios naturais.
Por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Mas era tipo uma água... Bolsões de areia. Era águazinha bem baixinha, baixa, Meu que Deus, começava. entendi. Ou seja, naturalismo, né? Exato. Então, aquela pinçada que a gente falou aqui, começou a acontecer a grosso modo. Não, eu não creio nesse Jesus que faz esse milagre do pão. O que aconteceu aí é que muitas pessoas pegaram um pão gigantesco na época, levaram até Jesus. É o sanduíche de metro, né? E repartiu com todo mundo, né? Então você tem as pessoas fazendo vários tipos de soluções para esse Jesus, já que eles tinham E que... tirando o sobrenatural, né? Tirando o sobrenatural. Porque a ideia é buscar uma explicação mais simples a respeito da realidade. É a navalha de Ockham, né? É tirar o sobrenatural e explicar a partir daquilo que a gente entende como realidade pode ser entendida através de fenômenos naturais. E sem tirar o romantismo. Isso. Então, por exemplo, o Geimarus, ou Hermann Geimarus, em 1778, ele é publicado uma série de artigos dele, onde ele propõe fazer, então, um rompimento de vez entre o Jesus da história e o Cristo da fé. Olha só. Olha só. Jesus da história E o Cristo da fé. Tem um lance, né? Porque Jesus, Isso. Cristo é um título, né? Ou seja, que já Porque nasce da fé. O Jesus da história é diferente do Cristo que é pregado. Esse É, da aí igreja o tem... querigma, né? E aí a linguagem de Geimarus era a ideia do dogma. A gente precisa se livrar do dogma porque até agora a igreja tem nos impedido de ver o verdadeiro Jesus. Caramba. Aquele mal-estar. E isso de começou, então, epistemologia, a de primeira avanço. busca do Jesus histórico. É a antiga busca. Eu não gosto de falar primeira ou segunda, sei lá. Eu Mas gosto- vamos usar ela, apesar de não Vamos. gostar, porque eu acho que facilita para nós. Primeira, o Wright, segunda e ele terceira. trabalha nessa. O nessas Wright, ele é o categorias. pai da terceira, por assim dizer, né? Mais ou menos, né? Ele gosta de falar que é, mas enfim. O que acontece é que ele começou a falar de um Jesus, o Geimarus, ou Heimarus. Reimarus, Você né? vai achar como Hermann Samuel Reimarus. Reimarus, E vários outros. Exato, Reimarus com R, assim. Isso. Então, Isso. E ele começou a criar um Jesus onde o dogma não atrapalhasse mais. Qual foi a Isso. conclusão? O Jesus que ele fez foi o Jesus que ele captou somente do âmbito moral de dentro dos evangelhos. Tudo aquilo que tinha a ver com ética, moralidade, tudo aquilo que tinha a ver com... Um Jesus estoico, quase. é um Jesus Jesus, histórico. é um Jesus Gostei da- eticista, né? É um Jesus muito eticista nesse sentido. É aquele Jesus que só tem ensinamentos morais para compartilhar o bem. Mais uma O vez... Schweitzer não é um pouco isso? Não, Mais ou menos. Ou é o croissant? Eu sei que tem... o do croissant ele vai elevar isso à 10ª potência. Porque eu sei que tem uma galera dessa busca aí que reduz Jesus a quase um filósofo Quase todos estoico. da primeira busca tinha essa tendência. Por exemplo, o outro que vem segundo ele, em 1883, é o Strauss. E o Strauss vai dizer, olha, beleza, o Jesus que eu creio é o Jesus somente moral e somente um profeta, mas de moralidade. Só que tem uma coisa, quando eu olho para esses milagres, eu vejo eles não querendo dizer o seguinte, rasga eles que estão tudo falando mentira. Eu olho para esses milagres como mito. Então essa linguagem de mitologia, ele vai dizer, o mito, ele está tentando expressar alguma coisa. Ele não foi verdadeiro nesse sentido, ele não era verdadeiro. Andar sobre as águas não foi uma verdade que aconteceu, propriamente dita. Foi basicamente só tentando expressar a fé cristã de um Jesus que é poderoso Exato. sobre as minhas dúvidas. Lembrando, né, pessoal, que a gente tá falando aí pós-iluminismo e tal. Então Isso, é a era da razão, né? Exato, Então, exato. então tudo que é muito sobrenatural, místico, Sim. o pessoal vai fazendo essa... A explicação virou mito, né? Exato. E é muito interessante que Strauss ele vem para tentar Aliás, amenizar... daí é o último, né? A desmitologização. É Isso. mitologizar mais ainda. Exato, o que ele chama E a de mitologia, exatamente. Mas o Strauss é interessante observar que quando ele faz ou ele cria essa alternativa de explicação da mitologia dos evangelhos, ele está querendo suavizar a crítica que foi muito contundente de Geimarus, ao qual Geimarus fala que a ressurreição, os eventos sobrenaturais, é fruto de uma mente fraudulenta.
de discípulos que, por sua vez, utilizariam de fato. Tanto que esse escrito não foi publicado de Guimarães em vida. Foi publicado de maneira póstuma. Foi um dos seus seguidores, acho que é o Lessing. Acho que é Lessing, né? Que o publicou porque realmente geraria muito desconforto esse tipo de afirmação. E aí Strauss ele fala, não é necessariamente uma fraude, mas nada mais é do que criar um mito em cima daquilo que de fato aconteceu. Então eu coloco uma moldura super bela em cima do quadro. O quadro é importante, mas a moldura bela muitas vezes vai apontar para determinadas direções e vai embelezar essa obra mais ainda. E aí é onde entra a questão da mentalidade. Eles estão falando sobre esse racionalismo e essa exclusão do sobrenatural a princípio. Legal, então essa é a primeira... chamada assim, primeira busca. Isso. Onde tem esses primeiros autores, entre outros. Mas ela tem um ápice, assim. O ápice dela é com Adolf Harnack. Isso. Harnack. Que é bem conhecido, né? Que é muito conhecido, aliás. E o Harnack é aquele Calma, gente. Se você nunca ouviu falar de Harnack, tranquilo, é muito conhecido em quem estuda teologia. Se não é o seu caso, tá tudo. Você, assim, tá começando agora, fica tranquilo, tá? Você tá conhecendo agora, veja só você. O BT Cash fazendo você conhecer quem é o Harnack. Vai. Isso. E aí? E o Harnack... Deixa eu só dar uma pausa, assim. Uma pausa, nota vai. Enquanto o Nunes faz uma pausa... Não, é uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé. Antes da nota de rodapé, abra a câmera, Laís. Gente, vai comprar na Amazon, compra no link do Bibotalk, tá bom? Deixa aqui, ó. E vem estudar na IBT também. Só 69 pila por mês, você vai ter acesso a muita coisa, tá? E vai comprar na Amazon, compra pelo link do Bibotalk, que vai estar aqui na descrição desse BT Cash. E quer estudar teologia com a gente e aprender muitas coisas, vem pra Escola Bibotalk Teologia. Vamos lá. Peraí, vai ter cupom pra esse livro aqui? Não vai ter cupom pra esse livro, porque a Thomas já vende barato, né? Então tá bom. Gente, é impressionante. A Thomas vende livro barato. Isso que eu fico de cara com a Thomas. Porque um livro desse aqui, se custar R$100, eu não sei o valor dele agora, mas... Porque a gente tá falando de 800 páginas. Isso. Quantas? 700 e pouco. páginas, entendeu? Então é mais de 700 páginas. E se custar R$100, e outra, livro pra vida inteira. Exato. E é livro referência, entendeu? Então, e outra, capa dura, folhinha amarela, aquela qualidade da Thomas, né? Beleza? Mas vamos lá. O meu disclaimer é o seguinte. Disclaimer. Hoje em dia, tem muitas pessoas que têm problema com os milagres da Bíblia. Ainda hoje. Tem muitas pessoas que escolhem pregar fora desses textos. E elas revelam muito do espírito da primeira busca. Então, quando a gente está falando de Reimarus, quando a gente está falando de Strauss, Adolf Harnack, de pessoas que estavam tentando captar um Jesus sem milagre, sem poder, apenas como um mestre moral, que estava tentando dar algum tipo de solução para a existência da vida, a gente está falando da mesma coisa de muitos pregadores hoje. Olha só. Então, assim, existe o pregador que escolhe o cânon dentro do cânon, né? Tem uns 66 livros, mas ele só prega em 2. Por quê? Porque há essa tendência. Então, esse assunto não é tão distante assim quando você está pensando na sua própria vida e em como você vai ver alguns pregadores. Como você vai ver o que eles escolhem para pregar. Fica aí o restante que você vai observar que hoje em dia a escola bultimiana de Bultmann, o existencialismo bultmiano, ele é muito presente hoje em dia em muitas e muitas e muitas escolas de pregadores. É incrível. Homiléticas e hermenêuticas também. E você vai observar que quando a galera começa a falar sobre existência, o Deus que isso, aquilo, outro, você, nossa, que cara pra falar bonito. Você vai perceber, é um sermão inteiro de Bultmann. Então, assim... então fica aí para você observar. Então, vamos lá. A primeira busca todinha foi essa tentativa naturalista, racionalista e romântica de produzir um Jesus onde não fosse difícil de crer. Eu posso fazer um disclaimer também? Pode. Pô, de novo vai Porque atrapalhar o cara? desculpa. Não, pode. Não, fazer esse disclaimer porque talvez o ouvinte ele esteja agora na cabeça falando, pô, isso é fruto de teologia liberal. De fato. É De verdade, fato. é um bom disclaimer. Estamos falando sobre teologia liberal, mas todas as buscas, assim como boa parte dos pesquisadores, contribuíram significativamente para os estudos e afirmações que fazemos como conservadores, fundamentalistas, evangelicais, que são agora consenso acadêmico, eles contribuíram para que essas afirmações pudessem ser feitas. Quando nós falamos sobre a prioridade marcana,
Isso veio por conta da busca do Jesus histórico. Então, a busca do Jesus histórico retroalimentou os estudos bíblicos, e os estudos bíblicos também alimentaram a busca do Jesus histórico. Ou outra coisa que parece ser batata hoje entre os meios, no meio evangelical, que é a questão do segredo messiânico. Também isso foi categoricamente... Aleluia, aleluia. Categoricamente, isso foi categoricamente afirmado na busca pelo Jesus histórico. Então, antes que você fique assustado com tudo isso e ache que esse campo de pesquisa ele não é importante, saiba que muito daquilo que você bebe de teologia bíblica passou por essas buscas. Sim, sim. E vale lembrar que durante o período da primeira busca, que foi desde ali do final do século XVIII até no final do século XIX, a gente também teve muitas pessoas que discordaram disso. Isso é uma coisa que muitas vezes não é colocado dentro da história da pesquisa. Uhum. De que tiveram muitos e muitos eruditos que simplesmente olharam para Adolf Harnack e disseram, que coisa é essa? Que isso? Inclusive seus seguidores. Exatamente. Seus discípulos, né? O Harnack propôs um Jesus de valores universais. Uhum. Ele disse o seguinte, olha, isso em 1901, ele lança uma coisa assim, um livro dele, e esse livro é muito bem aceito. Só que aí o final da grande busca, ele começa a acontecer em 1906, quando Albert Schweitzer, ele lança o livro A Busca do Jesus Histórico e detona todo mundo para trás. Ele dá um tiro de prata em todos, assim, pá. E aqui fica a minha explicação da minha abertura. Schweitzer vai dizer, vocês estão desenhando um Cristo conforme a filosofia da sua época. O Schweitzer. Que interessante. Ele vai dizer, vocês estão fazendo. E é uma afirmação que é muito interessante. Agora, ele não fez isso sozinho. E aí é que a história que eu acho bonito, assim, quando você começa a contar, né? Sim. Porque quando Schweitzer, ele disse o seguinte, olha, esse Jesus que vocês estão fazendo aí, ou Schweitzer, né? Dependendo de como... Albert Schweitzer. Eu falo Schweitzer. Eu falo Albert Schweitzer. Schweitzer é legal. Ele vai dizer o seguinte, olha, esse Jesus que vocês estão fazendo aí, vocês não estão percebendo não, que não tem nada a ver com Jesus, nem um pouquinho com os evangelhos. Tipo assim, Caramba. nem um tiquinho. Podia ser só um tiquinho, mas nem um tiquinho tá sendo, né? Exato. E aí, duas pessoas ajudaram ele a ter essa verdade, a conceber essa verdade. Que foi Johannes Reis e Wilhelm Wrede. Isso. Por que esses dois caras são importantes? O Reis diz o seguinte, cara, para desse Jesus aí moral, o Jesus verdadeiro dos evangelhos, da história, aliás, foi o Jesus profeta escatológico. Entendeu? A linguagem, e aí vem a linguagem do livro, né? Profeta escatológico. Então, antes, já quando estava acontecendo a primeira busca, o Vaz disse o seguinte, cara, Jesus foi o profeta escatológico. Tudo dele é sobre isso. Exato. Quando você lê os 4 evangelhos é sobre isso, não tem como não ser como isso. Né? Não Eles tem começaram como você não enxergar Isaías, Jeremias, Ezequiel. Sim. Não tem como você eliminar isso do ministério público de Jesus, né? Isso, e ele tá todo tempo dizendo que é o último dia, cara. Exato. E o reino de Deus, que era outro termo. Os caras praticamente não falavam nada do reino de Deus em termos proféticos. Exato. E aí, o Vaz foi o cara que contribuiu para isso. O outro cara foi Wrede. E o Wrede propôs o seguinte. Esse eu acho que ele foi meio terrível. Não sei. Mas ele propôs o segredo messiânico. Isso. E ele disse que para mim fez assim... O que fez com que a primeira busca se enterrasse. Você vai entender. Ele disse que Jesus, no Evangelho de Marcos... Quem já pregou no Evangelho de Marcos sabe... Que Jesus está todo tempo dizendo... Não diz que eu te curei. Exato. Ele fica com esse negócio. E o Wrede percebeu que Jesus só vai dizer... Pode dizer agora, fica à vontade, depois, na ressurreição. E ele percebeu o seguinte... Cara, isso aqui não é Jesus. Jesus não disse isso aqui. Isso aqui que é interessante. Isso aqui foi a igreja que percebeu que Jesus morreu sem ser realmente o Messias. Ou seja, foi um fracasso. Ele falhou na sua missão. Falhou. E como ele falhou, a igreja, para justificar a sua falha, começou a dizer e inventar esse segredo messiânico. E por isso que não era conhecido que ele era Messias. Nossa. Que exercício. Exato. Agora, Exato. por que isso aí é tão pesado? Porque o que ele está dizendo pra gente é, os evangelhos não têm história, tem apenas teologia. Eles mexiam tanto na teologia, ou na história de Jesus, que não sobrava mais nada. Aí vem justamente a base para o período que é caracterizado como nenhuma busca. Quando a primeira busca acaba, fica um período de busca nenhuma, entre aspas. Por quê? Porque nesse momento a galera disse, cara, se tudo é teologia e não tem mais história, então
não tem nenhum tipo de... Não é nossa responsabilidade buscar mais o Jesus da história. É a nossa responsabilidade analisar o Cristo da fé, como a igreja interpretou isso, já que a gente não tem... Aí o Schwartz, ele no final, no livro dele... Schweitzer. O Schweitzer, ele diz lá, olha, Jesus era um profeta escatológico e só, que falhou na sua missão e que agora a igreja deveria viver à luz dessa falha, como se tivesse dado certo. Nossa! Exato. Basicamente. Caramba! Vamos fingir que deu certo. Exatamente. Pra tentar resumir Porque aqui. o que importa, e mais uma vez, entra a filosofia, é o dito, é a palavra, é o discurso. Não à toa... Que no fundo pouco importa se aconteceu ou não, é o que eu tenho na mão. Exatamente. Rapaz, não vamos falar muito sobre isso, né? Que você me dá... vamos, continua, vamos. É uma ideia muito sartreniana, né? De que o que eu tenho, o que eu tenho da história, eu fico com ela. Agora, gente, uma pausa aqui, né? A gente tá falando do século XIX e tal. Grosso modo, isso é uma discussão que estava mais na academia ou em alguns movimentos cristãos, porque assim, parece que, no fundo, né, a gente, né, 1906, você falou em algumas coisas, 1900, 1901. Boa pergunta, Bibi, boa pergunta. Sabe por quê? Porque tem um recorte muito específico pra... Porque nesse período de nenhuma busca, onde a galera desistiu de buscar Jesus histórico, eles vão ficar só com o Jesus da fé, de nenhuma busca nenhuma, que é o período de Bultmann, é um período entre guerras, na verdade é um período da Primeira Guerra Mundial, e vinha a Segunda Guerra Mundial. Então esse era um período de ceticismo total, onde as pessoas, elas basicamente tinham perdido toda a sua referência e também valor da humanidade. Tipo assim, a gente busca, na primeira busca não era buscar um homem bom, aquela coisa toda. A Primeira Guerra acabou com isso. Exato. Porque eles disseram o seguinte, cara, o homem não é bom, a gente é mau. Quem surge no cenário? Karl Barth. Isso. Pra poder enfatizar como nunca a pecaminosidade do homem. Exato. Bultmann, Deus totalmente outro. Exatamente. Deus totalmente outro. Não parece com vocês. E tomara que não pareça mesmo, porque não pode, né? E observe que ele tira a história da jogada também. Sim. Ele foca na palavra e deixa da palavra. É a palavra de Deus e fica com isso mesmo. Ah, mas o que tem a ver com a historicidade? Não nos importa. Porque se voltarmos para a historicidade e todos os eventos casuais, podemos encontrar mais desgraça. É bem pragmático, mas é bem elaborado. Claro que é Barth elaborando isso, né? Com Agora, maior elegância e tudo mais. não apelar para a história tinha uma estratégia de guerrilha na Primeira Guerra. E principalmente do que levou à Segunda Guerra. Porque quando eu não apelo para a história, eu fico com a ideologia. Isso. E a ideologia foi o que sobrou para ter a Segunda Guerra e a igreja que apoiava Hitler, etc, etc, etc. Por quê? Porque não tinha história, tinha ideologia. Se o cristianismo não tem história, ou seja, não importa o Jesus de história, só importa a ideologia que a gente faz com ela. E aí a figura do Messias pode ser projetada em qualquer outro lugar. Você não precisa mais do Jesus de Nazaré para projetar a figura do Messias. O bom Jesus, né? O bom Jesus. Você pode projetar esse Messias ou esse espírito de um Salvador universal em um líder político. E a gente pode falar de um terceiro reino. Exato. Exatamente. Então, tá observando como a busca do Jesus histórico, por meio dessa epistemologia que tá muito bagunçada, que veio já de uma má sensação, né, de um mal-estar, começa a angariar mais mal-estar ainda, por conta da onde estava entrando. Só que, eu não vou passar pano pra Bultmann aqui, porque eu realmente não concordo com 90% do que Bultmann fala. Realmente, eu não concordo mesmo. Só que é necessário observar que Bultmann ainda faz ou garante com que a pregação da igreja ela encontre um determinado lugar na sociedade. Por suavizar, inclusive, o ceticismo que Schweitzer traz a respeito de toda a falha de Jesus, a respeito desse final de que a gente não consegue encontrar o Jesus de Nazaré e a gente tem que acreditar em uma palavra baseada em um fracasso completo. Nossa. O Bultmann, ele pega e fala, ok, então vamos enaltecer a palavra. Vamos colocar a palavra. Tanto que os seus discursos edificantes, se eu puder utilizar o anacronismo aqui com Kierkegaard, né? Seus escritos devocionais são belíssimos. Mas não partem de uma fé historicamente balizada. São belíssimos. Cara pregava. Ele pregava muito bem. Ele pregava muito bem. Então... É tanto que ele, Heidegger, por exemplo, das grandes aproximações dele, Heidegger tinha ele como um cara assim de inspiração não, do cara que era o teólogo. Porque ele falava muito bem, ele conseguia se portar.
O que a gente percebe Então a gente já falou de duas buscas, certo? é uma primeira busca de um Jesus moral. Aham. Acaba ali acaba com Schweitzer, né? Que é ele que detona Ele dá praticamente. aquele tiro pra trás Exato. e fica como... E acaba atirando pra frente também, né? Porque aí quando vem pra frente, o Bultmann diz o seguinte, cara, acabou a busca. Isso. O Bultmann chega a dizer muito claramente nos escritos dele, na teologia do Novo Testamento, não tem nenhum Jesus da história pra gente procurar. Não tem busca disso, não existe isso. Jesus esse Jesus da história não está interessado na busca. Uhum. E aqui vem uma coisa. Então, Bultmann, o que a gente vai fazer? A gente precisa encontrar o querigma. Agora, eu não quero entrar aqui no que seria o querigma, essas coisas todas, mas de uma maneira bem simples, seria mais ou menos isso aqui. O Bultmann vai dizer, eu não sei se dá pra ver o copo aqui. Dá pra ver o copo, vai lá. O Bultmann vai dizer... Pra você que está ouvindo apenas o podcast, vai lá no YouTube. Exato. Dá uma olhada, né? Porque Vem pro agora YouTube, você vai ver o copo. vem uma explicação extremamente didática. Exato, agora, com um copo d'água, vai. Copo d'água, vai lá. Vamos fazer uma oração, põe em cima da sua televisão. Vai. O Bultmann dizia o seguinte, que a palavra na Bíblia, ela vinha em forma mitológica. Imagina que é o copo. É a forma mitológica. O que é o mito? Não é a mentira. O mito, para Bultmann, é a revelação de que o homem tem necessidades existenciais. Então, por exemplo, quando a Ilíada fala de um serzinho que leva uma mensagem que chama de hermenêutica, ou hermenêutico, para entre eles, a ideia seria que a gente tem necessidade de comunicação. O mito fala daquilo que nós necessitamos. Então, quando o Novo Testamento usa a linguagem mitológica, não é de mentira. É de... para mostrar para nós que a gente não tem linguagem para expressar aquilo que a gente não necessita. Então o homem ele necessita dessa linguagem mitológica. Ou seja, é uma teologia do instinto. É algo que é tão internalizado ou interno ao ser humano que ele só pode ser manifestado por meio de uma linguagem religiosa. E essa linguagem religiosa, ela vai ganhando moldes de acordo com essa necessidade que é tão internalizada, mas tão internalizada, que no final a religião fala sobre o ser humano e não fala sobre Deus. Aí, o que acontece? Ele tem essa linguagem mitológica que fala da necessidade, mas que fala da necessidade dos homens daquela época. Uhum. A linguagem que eles estão usando, eles estão usando porque eles estão falando daquela época. O que é que o homem precisa agora? O que é que o pregador precisa agora? O que é que o Bultmann precisava agora? Ele precisava pegar essa linguagem, esse mito, ver que necessidades eram essas que eles estavam expressando e como o querigma que está dentro desse mito, dessa palavra, revelava isso, respondia a isso. Por exemplo, se o mito é a linguagem de Jesus andando sobre as águas, que tipo de salvador esse mito está dizendo que o homem precisa? Aí ele vai dizer... que consiga, sei lá, direcionar os meus passos. Me faça ter uma decisão existencial. Eu quero ele. Tá? Em suma, o que o Bultmann está dizendo é o seguinte, e o que o Bultmann começou foi dizer o seguinte, vocês estão tentando procurar o Cristo do passado e eu estou preocupado no Cristo do agora. E eu quero que vocês entendam, que é um ponto interessante, que a gente precisa dizer para o nosso povo que a palavra tem algo para dizer agora. Ou seja, eu preciso pegar o querigma, tirar esses mitos daquela época, que era a linguagem deles, descobrir o que era esse querigma e essa linguagem aqui, e trazer pro hoje para falar pro homem moderno. Ou seja, tira a embalagem do primeiro século Isso. e vamos revelar, tipo o Kinder Ovo. Né? Ou seja, tem o Kinder Ovo, é o primeiro Vencido. século. O Kinder Ovo vencido. De 2 milênios. Tem o Kinder Ovo, cara, a mensagem tá aqui dentro dessa embalagem mítica. Isso. Que é a desmitologização. Que é justamente eu tirar essa embalagem. Agora, não é um mero mito de mentira, como eu falei. Exato. É porque eles tinham necessidades existenciais para expressar e eles expressavam com aquela linguagem. Exato. Ó, e agora... a mitologia pro Bultmann é diferente pro Strauss. Pro Strauss é mentira mesmo, é mito, é linguagem religiosa vazia. Pro Bultmann é existência, só que situada dentro de uma época. Isso é um mito. Que para eu trazer para esse agora, eu vou ter que trazer com uma outra linguagem, eu vou ter que trazer... O que o Bultmann diz algo num dos sermões dele sobre as parábolas que eu achei fantástico. Ele diz assim, o problema da primeira busca é que eles não perceberam que fracassaram para falar pro povo da época deles.
Uhum. Veio a Primeira Guerra Mundial logo depois. sim. Exato. Uhum. E o que Bultmann tá dizendo é, eu reconheço que a gente fracassou e agora a gente precisa falar pro povo da nossa época, entende? Uhum. Ou seja, a preocupação de Bultmann, podemos não concordar com ele, né? Não está no nosso hall de teólogos ortodoxos, mas no fundo a preocupação dele é muito ortodoxa. Sim, ele tem uma preocupação. A sabe? preocupação dele é ortodoxa. Eu quero que a palavra de Deus, eu quero que a palavra de Deus tenha relevância no mundo Isso, que, pra que eu com a vivo. verdade contextualizada. Exato. O Bultmann nega a ressurreição, o Bultmann nega muitos milagres, ele só acredita em 40 ditos de Jesus, ele não Isso. acredita em nenhum outro. Ainda Ele sobre aqueles critérios de dividir a vida de Jesus da pregação querigmática, então ressurreição e pré, aí ele ainda assim acredita, de certa forma, um pouquinho na história. Mas É, assim, historicidade, né? ele só acredita em duas coisas da história. Ele acredita no aquele episódio da moeda Isso, de Jesus, da dracma, né? da dracma, Isso. e ele acredita no batismo. Nada mais que isso. De qual da parábola de Lucas, da dracma perdida? Não, a da dracma. Da Do pescaria? César, do Da pescaria lá, sim. Do César. Uhum. Não, do Deus, não é da pescaria. Ah, tá. É da deusa que é de Deus, da César sim. que é de César. Isso, e são 40 ditos, mais esses dois e mais três outras coisas lá. Enfim, no fundo, o Bultmann, então, ele também... Ele tira para ele, muitos milagres, então, também Exato. são essa casca mitológica que precisa ser tirada. Exato. Mas ele tem uma mensagem ali dentro que precisa ser preservada. Isso, que é o Se que uma ele galera da diz. primeira busca falava, cara, isso aqui é coisa para enganar o povo, entendeu? Isso aqui é uma ilusão coletiva para se criar... Não, peraí, não é isso. Mas vamos tirar essa casca, que são os Isso. milagres e tal, e isso entra a ressurreição, obviamente. Então, para ele, até a concepção não é miraculosa, né? Nada. Então, Mas- Jesus, ele Mas era qual o seria cabeludinho o da Galileia mesmo. Exato. Isso, exato. Mas qual seria o objetivo, então, dessa Novo pregação? livro de Bultmann, cabeludinho da Galileia. Pronto, isso. Mas qual seria o objetivo dessa pregação? É a transformação de um novo homem. Observa porque existe uma ênfase gigantesca na homilética. Acaba na ali, primeira né? busca, no fundo. Acaba porque é o seguinte, ele vai usar uma linguagem que é bastante complexa. Eu fico às vezes decepcionado quando eu leio, isso na época do Facebook, eu lia pessoas criticando o Bultmann, coisa que ele nunca disse. É muito difícil. Não brinca. Ó, é Tadinho. muito. Da O época Karl do Barth até Facebook, hoje fica né? com a orelha Da época O queimando. do Karl Facebook. Barth, às vezes, até eu entendo, porque é muito difícil. Agora, o Bultmann, são acusações. O Bultmann, tudo isso aí que o pessoal diz, pode ser. Mas tem coisas e preocupações hermenêuticas que ele não é tão assim... ele tá fazendo sem saber. Quando ele diz, eu acredito em 4 ditos, ele apresenta uma quantidade absurda de razões para isso. Tem uma coisa... Critérios, Ou seja, tem critérios acontecendo. Ele não tá fazendo... Por isso que não é que não houve nenhuma busca de Jesus histórico. Ele só tá dizendo, galera, vamos pregar o evangelho no contexto de guerra. E aí ele prega isso muito bem. Ele é mais neutro com relação ao que aconteceu na guerra ali. por Isentão, ali. né? Claro. Isentão, né? Agora, depois... nesse período, então todo o foco cai em procurar o que a igreja primitiva cria. Não mais no que A Jesus mensagem. diz. Isso. Então, olha que interessante. Na primeira era Jesus. No segundo período, que é o de não busca nenhuma, é o de comunidade. O que a igreja cria. O senso de comunidade estava ali. Exato. E como é que eles faziam isso? Pela crítica da forma, tentando encontrar... Enfim. Aí, quando é em 1953, um aluno de Bultmann, Ernest Käsemann, ele faz uma palestra que é aquele outro tiro. Essa palestra é muito, muito interessante. Principalmente se você trabalha para ler em alemão na tradução. Porque você percebe que não há alguma coisa ali. Ernest Käsemann vai dizer o seguinte: se nós não temos história nenhuma e nós não nos preocupamos com história nenhuma, então o nosso cristianismo virou gnosticismo. Caramba. Exato. Caramba. E pra mim isso aí é fantástico, é de fato. Porque isso fala muito na maneira em que a gente se relaciona em termos de se o nosso cristianismo, ele realmente é só 5 solas, vamos dizer assim, quando fica só na mente, você só crê nisso, 5 pontos do calvinismo, Só tulipe, só, né? isso não materializa, isso não vira ali, você é um gnóstico. Exato. Você não crê, você é um docético. É tudo aparência, aquilo que é É material. só discurso, né? É só discurso. Gente, é o seguinte, uma pausa aqui. Galera, neste livro aqui do N.T. Wright, ele tem os primeiros capítulos falando sobre essa busca do Jesus histórico, tá? Tá bem aprofundado aqui, tá uma linguagem acessível, beleza? É um livro mais acadêmico, a gente não vai mentir pra você. É um livro mais acadêmico,
Mas, gente, é assim, é uma boa introdução. Aliás, a Thomas também tem um outro livro sobre a busca do Jesus histórico. Sim, Vamos colocar na tela aqui a capa. Sim. Que também daí é específico sobre essas buscas, ok? Já esse aqui não, ele começa, tá? Discutindo um pouco essas questões das buscas, porque o N.T. Wright tá aí naquilo que a gente chama, então, de uma terceira busca, por assim Exato. dizer. E aí, vamos entrar no N.T. Wright pra gente finalizar esse primeiro episódio aqui? Eu acho que seria interessante só fazer um disclaimer antes do... É muito disclaimer, meu Deus. É que a primeira sempre Não, chega é um e porque a assim, tira pra trás. segunda e a terceira... Eu quero saber qual foi que tiro foi esse do N.T. Wright. É porque senão vai quebrar aí. Vai quebrar. Ah, ok, Se então alguém exato, tá acompanhando a linha de raciocínio, Não, quebra. tem uns 3 que estão. Vamos lá, por esses 3 a gente continua. Vamos. O Kasman, é isso? Gente, eu vou, vamos lá. Kasman. Kasman, tem o Kazeman, entendeu? Kazé, TV. Ele critica Bultmann nos seus critérios a respeito da história, ao qual ele fala e reconhece algo que é muito interessante. Já existe, de acordo com Bultmann, nos ditos de Jesus, expectativas messiânicas pós-ressurreição. E o que ele vai mostrar com isso? Com essa crítica que ele faz diretamente ao Bultmann. E aí ele meio que destrona Bultmann, ou é a crítica mais contundente que a segunda busca e o final da segunda busca vai começar a procurar. A pregação e a vida de uma personagem histórica, aqui nesse sentido, elas estão mais unificadas do que os critérios atualmente nos mostram. Então, qual é o grande problema disso? O problema não está nas afirmações categóricas que vieram a partir dos critérios históricos com base na epistemologia que nós temos hoje, mas nos critérios. Os critérios estão fazendo com que nós alcancemos uma resposta e um Jesus histórico completamente diferente do que a história poderia mostrar. E aí existe todo um questionamento a respeito de quais perguntas que deveremos fazer. E a assimilação da pregação da igreja, da fé da igreja, é unificada em memória àquilo de quem foi o Jesus de Nazaré. Por isso que o Wright é o que vai dar a base, ou pelo menos ele vai categorizar essa nova procura por critérios como o começo da terceira busca. Que eu disse Seminar. Isso, exato. Aí entra o Jesus Seminar. Pra mim, eu acho que uma coisa que acontece na segunda busca é voltar a buscar o Jesus da história, como você falou. Porque ficou aquele ato de não vamos buscar ninguém mais e depois vamos buscar agora. Então vem uma segunda busca. E eu acho que realmente, quando eles colocam os critérios ali na parada, eu acho que os critérios fazem sentido, alguns. Na verdade, eu acho que ter critério faz sentido. E os critérios deles, da segunda busca, foi um bom critério, né? O critério de similaridade. Uhum. Pelo menos tem um critério, que é o de que, para algo ter sido de Jesus mesmo... A de similaridade dupla ou única? A dupla. A única... Tá. A dupla Acho que seria bom explicar isso, né? Esse a critério. dupla aquilo que foi diferente do judaísmo e aquilo que foi diferente da igreja primitiva. E aí aquilo que está entre um e o outro, que discorda desses dois, seria o verdadeiro dito de Jesus. Então eles vão criando esse tipo de coisa. Outro critério foi do constrangimento, aquilo que seria o constrangedor no sentido, por exemplo, o batismo de Jesus por João Batista. Uhum. João Batista batizar Jesus. Qual é o problema, gente? É um meio constrangedor. Eles vão dizer, isso aí é provável que tenha sido realmente aconteceu, porque tem constrangimento. Ninguém deixaria um constrangimento à toa. Porque segundo a alta cristologia da igreja, Jesus era Deus. E um profeta batizar Deus... Entendeu? Isso é constrangedor, é uma mensagem extremamente constrangedora. Por exemplo, o critério da múltipla atestação, que tá em vários documentos. Por exemplo, o batismo de Jesus por João está nos três evangelhos. Isso. Está em quase 4 documentos do segundo século. Então está em muitos. Você vai dizer, olha, múltiplas atestações. Então isso veio de Jesus. Então a segunda busca, depois desse período de hiato, eles começaram a desenvolver, pelo menos ter algum tipo de critério para dizer, galera, não vamos ficar só rejeitando que existe história. Vamos criar alguns critérios para tentar dizer, olha, isso é história. Só que aí vem a terceira busca
E na terceira busca, uma coisa importante que começou... Rompendo com a camisa de força. É o título que o Wright dá aqui. Rompendo com a camisa de força. Uma coisa que aconteceu na terceira busca com relação a essas... Para o pessoal entender de forma bem simples. A maior contribuição da terceira busca com relação à segunda é que essa história de dizer que vai ser verdadeiro se destoar com o judaísmo e com a igreja primitiva, principalmente com o judaísmo, isso não funciona. Então, por exemplo, o que foi que a terceira busca disse? Não faz sentido você dizer que vai ser verdadeiro se for diferente do judaísmo. Porque Jesus era um judeu. Uhum. Era natural as coisas serem iguais. Como Jesus se encaixava no judaísmo? Pergunta o Wright aqui na página 121. Exato. Não, pois é, justamente. Porque até então, antigamente, eles diziam o seguinte, cara, não vamos se interessar no judaísmo porque é verdadeiro se for diferente. Uhum. Aí a terceira busca começou a dizer, não, é verdadeiro se for igual, ou pelo menos ter alguma maior projeção, igualdade. A terceira busca, então, começou a trazer isso para dentro do judaísmo, ou o judaísmo para dentro da discussão. E aí cada um começou a dizer como Jesus se comportava dentro do judaísmo. O livro principal foi em 77, 1970 você já tem um, em 77 você tem outro, que é o do Epicentris, o judaísmo palestino. E ali começou a grande disputa aí, na década de 70 e 80, a terceira busca pelo Jesus histórico. Numa palestra em 69 do N.T. Wright, onde ele fala isso, segundo ele, tem pessoas que discordam, que ele disse que ele inventou o nome a terceira busca. Ele fala exato, que ele fala que ele inventou. Tanto que é reconhecido por outros estudiosos, né, como a Gerd Theissen, a Annette Merce, elas vão lá e falar que quem cunhou esse termo e quem meio que deu um início, formalizou para o mundo acadêmico a terceira busca, foi o Andrew Wright, com essa palestra. O James Dunn, ele contesta isso. É por isso que eu disse que é uma contestação, né? Mas cada um começou a falar de Jesus dentro do judaísmo. E pra mim, isso é a maior contribuição que coloca muita gente dentro da terceira busca. Porque tem um lance assim, se eu tô falando de Jesus dentro do judaísmo, há uma preocupação histórica. Assim, isso, muito forte, né? Uhum. Aliás, histórica e teológica, porque teológica. o judaísmo é uma questão, né, que história e teologia estão muito presentes, né? Exatamente. Só que aí vem a disputa. Que tipo de Jesus era esse? E aí a disputa aqui na academia é se a gente localiza Jesus na Galileia ou na Cesareia de Filipe. Gente, meu Deus Vamos do céu. lá, por que a Galileia? Ai, meu Deus. Não é simples de entender. É simples. simples. Vai, não é simples. nada Você Pra tem- vocês, né? Eu já tô aqui, ó, supletivo. Em Marcos, Jesus começa o seu ministério caminhando pela Galileia. Uhum. E lá é onde ele fala as parábolas, lá onde ele fala... Ele é um mestre, ele é um sábio. Ele não fala de escatologia. Entendeu? Uhum. Ele É tá ali, mas... E as recentes descobertas a respeito da Galileia faz com que nós consideremos que havia um trânsito cultural maior do que em outras regiões da Palestina. Por conta de questões mercadológicas, por conta de questões de ocupação. Então, Jesus ali, nesse sentido, na Galileia, tem um arcabouço cultural, teológico, educacional maior do que alguém que estaria mais vinculado a uma educação ou cultura ligada ao templo. Por isso que ele é um outsider. Ele é alguém da baixa Judéia, né? O problema é que aí vem a galera dizendo, não é. Né? Então, é exato. O Ben Ratton, por exemplo, discorda do Tom. Mas o grande ponto é que isso interessa para as pessoas porque a Galileia era o Jesus sábio. Que a gente volta lá à primeira busca. Jesus cínico, né? O cínico. E a partir do capítulo 8 de Marcos, o que acontece? Acontece a declaração de Pedro. O Messias. Tu és o Cristo, o Messias. Exato. E etc. E ali ele começa, Jesus vai para o norte da Galileia andar por lá. E aí o Jesus escatológico aparece. E aí é onde o Jesus do N.T. Wright mais fica. Segundo a acusação do Crossan. Ele diz o seguinte, que pro Crossan, o Jesus do N.T. Wright só anda na Cesareia de Filipe, não passou pela Galileia. O Croissant, que faz essa crítica ao isso, Andrew Wright? Aí o N.T. Wright disse, não, você que está fazendo Jesus andar erradamente pela Galileia. Porque pro Crossan não existe, a partir do capítulo 8, acabou, não tem mais nada, Marcos não existe. Para ele, Jesus verdadeiro é só o Jesus do sábio, cínico. Caramba.
É a crítica que o Wright faz aqui, né? Ele ocupa algumas páginas, né? Analisando... O que é Crossan- interessante é que os dois estão dentro da busca do Jesus histórico, Exato. da terceira busca, Uhum, e ambos afirmam na necessidade de um Jesus judaico. uhum. Só que um coloca Jesus só na Galileia, e N.T. Wright disse, não, Jesus está em tudo. Ele mostra até que tem muita escatologia Isso. no início de Marcos, que tem muito isso, aquilo outro. O Crossan, eu até gosto dele porque ele é uma pessoa muito gentil, mas ele força demais a barra. Porque ele quer interpretar Jesus à luz de Tomé. Isso, Isso, o Evangelho né? de Tomé, que Pra ele é tudo, né? que para quem não sabe, é um dos escritos que estão fora do cânon, mas datados aproximadamente dos evangelhos, dos escritos paulinos, entre outras coisas. Então é uma... Esse tem a infância de Jesus? Isso. Isso, exatamente. Logo no iníciozinho. Isso. O ponto todo é que tipo de Jesus agora a gente vai localizar dentro do judaísmo. Talvez, aí vem os grandes nomes, né? O nome do Ep Sanders, o nome do James Dunn, eles vão localizar bem um Jesus mais robusto, em vez desse Jesus só na Galileia e etc. E aí vem o N.T. Wright. O James Dunn trabalha bastante isso no Jesus Recordado, certo? Isso, trabalha. Demais. Ele trabalha muito bem. Pronto. Só que é outra metodologia, porque ele vai trabalhar muito em cima da questão da memória. Ao contrário do Wright, que ele vai trabalhar da questão dos escritos. O Dunn vai trabalhar com a questão dos escritos, mas o Wright ele é mais historiográfico, no sentido de manuscritos, de pesquisa, de olhar para o texto, enquanto o Dunn ele vai olhar, a memória da igreja pode comprovar isso. Algo bem próximo Eu não entendi a diferença. Que a memória não está nos escritos? Está nos escritos, mas existe uma confiabilidade maior na memória da igreja primitiva para Dunn do que para o Wright. Wright ele ainda olha com determinado ceticismo herdado da segunda busca por texto bíblico. Tá. O ponto agora que a gente fica para essa terceira busca, e aí eu digo para as pessoas lerem o livro mesmo, assim, é que você vai ter um tipo de tratamento do N.T. Wright que é responsável. Ele vai tentar agora pegar uma grande figura, uma imagem de Jesus, e ele vai localizar Jesus como Schweitzer ou Schweitzer, como um profeta apocalíptico. Só que Só que vem bem mais, né? Agora ele vem a anunciar o reino de Deus, e aí vem uma ênfase do reino de Deus. E ele também é esse profeta do final. Não anunciar o fim do mundo, mas o fim de um mundo. Isso. A diferença de Schwartz pro N.T. Wright é, enquanto Schwartz errou, enquanto ele diz que Jesus falhou, porque anunciou o fim do mundo e o mundo não veio, N.T. Wright vai dizer, não, ele acertou, ele anunciou o fim de um mundo e o mundo realmente acabou. Caramba. chega a ordem, o tempo. Por isso que o livro se chama Jesus e a Vitória de Deus. Num fracasso. Olha aí, ó. O começo aí. Agora finalizamos bem. Jesus e a Vitória de Deus, porque não foi um fracasso. Teve Exato. uma vitória de um Isso, novo exatamente. mundo que emerge. Né, Exatamente. a partir da pregação do reino. A lição que fica teologicamente é que todos estavam tentando criar uma figura de Jesus a partir de recortes. Isso. Esse é o primeiro questão. A primeira busca, até as buscas anteriores, a gente vai perceber um Jesus moral, mestre moral. Jesus é um mestre que ensina moralidade? Sim. Claro. É chamado de obviamente. rabi o tempo todo. Pois é. Exato. O outro foi Bultmann. Bultmann começou a tentar interpretar a mensagem sem história, sem carne, sem... E aí fica também... Só o querigma. O querigma virou uma mensagem meramente existencial. Exato. Que é pro homem tomar uma decisão por Cristo, mas ninguém decide que decisão é essa. E aí vem depois os alunos dele, tentando agora encontrar um Jesus de uma forma mais equilibrada, que gera a terceira busca, quer dizer o seguinte, nós precisamos... O Borkan tem uma cristologia, né? Que é aluno do Bultmann, né? O Ginter Borkan. Sim, assim. ele tem. É. E ele concorda muito com o Cassiman. Isso, e aí a gente chega na terceira busca agora, nem todo mundo concorda, mas a gente chega numa busca onde Jesus está localizado dentro do judaísmo e que agora a gente quer estar atrás de uma figura que faça sentido. Porque aí vem um ponto... E aí se tenta uma fusão não, né? Uma consideração de história e mensagem, tudo junto, sem perder nenhum dos dois. Perfeito, porque se o Schweitzer errou por dizer o seguinte, Jesus, por dizer que Jesus falhou, né? Ele disse isso. Isso. Beleza, qual foi o erro do Schweitzer? Ele não interpretou direito a história. Qual foi o erro de Bultmann? Ele quis ficar só com a mensagem. Aí o N.T. Wright vai dizer, a gente precisa dos dois. A gente precisa da história bem interpretada
e dar mensagem que faça sentido com essa história. Uhum. Tem uma palavrinha que a gente pode falar muito no próximo episódio que chama plausibilidade. Aquilo que é plausível. Ó, Qual é a ideia? Ele vai dizer o seguinte... no próximo episódio. É. Fica com a gente, porque amanhã a gente continua essa conversa aqui, baseados, né, no livro do N.T. Wright, que é o volume 2 dessa série Origens Cristãs e a Questão de Deus, tá bom, gente? Jesus e a Vitória de Deus, de N.T. Wright, lançamento da Thomas Nelson Brasil, uma obra, como você pode ver, é uma obra de cristologia, em última análise, né? Então, É a Opus Magna. então, gente, é isso. É uma obra magna, tá? É uma obra magna. Esse volume 2 aqui é realmente assim, a cereja do bolo da teologia do N.T. Wright. Então, fica com a gente que amanhã, no mesmo horário que saiu esse episódio, vai sair a continuação. E a gente vai falar sobre o quê? A plausibilidade, tá bom? Ó, legal demais. O link para você adquirir essa obra tá aqui, tá bom? Compra pelo nosso link, compra na Amazon, que assim você compra uma boa obra e ainda fortalece a firma. Ficamos por aqui, abre a câmera, por gentileza. Esqueci o nome dela. Laís, obrigado. Ó, gente, ficamos por aqui, mas a gente volta amanhã, continuando esse papo sobre a busca do Jesus histórico, a vitória de Deus, N.T. Wright, o bom velhinho Tio Tom. Tamo together, é nóis, até daqui a pouco.